Fiocruz identifica forte crescimento nos casos de doenças respiratórias no país. Ministério da Saúde inclui Coronavac para vacinar crianças e adolescentes a partir dos 6 anos de idade. Médicos observam que pessoas vacinadas contra a Covid têm sequela menos graves. Teleatendimento de pessoas suspeitas de contaminação está aumentando a cada 36 horas. Santa Catarina volta a bater recorde com a onda de calor que atinge o sul do país. Produtos recém-colhidos fazem a festa de quem vai à Feira Livre na Bahia. O presidente Jair Bolsonaro interrompe viagem ao exterior por causa da morte de sua mãe. E quem mora em São Paulo sente alívio no trânsito nesta época de férias do começo do ano. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde confirmou hoje que vai incluir a vacina Coronavac no calendário para as crianças a partir dos 6 anos de idade. O secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, afirmou que o Brasil tem 9 milhões de doses à disposição. Em São Paulo, várias cidades já começaram a imunizar os menores. A partir de amanhã, a vacinação vai começar a ser feita na capital paulista. O público estimado da faixa etária de 6 a 11 anos na capital paulista é de cerca de 920 mil pessoas. O município já recebeu mais de 801.500 doses do governo estadual. As vacinas devem ser encaminhadas aos 205 postos de vacinação. Para crianças de 5 anos e imunossuprimidos, devem ser ministradas exclusivamente doses da Pfizer. A equipe técnica da Anvisa não tinha informações suficientes para garantir a efetividade e segurança da Coronavac para esse público específico e não autorizou o uso do imunizante. O secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, afirmou que a liberação do imunizante Coronavac vai permitir avançar mais rapidamente com a vacinação infantil na cidade de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo confirmou a identificação de 272 novos casos da variante Ômicron na capital. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde da cidade, a cidade já soma 770 ocorrências da nova linhagem do coronavírus. De 276 amostras analisadas pelo Instituto Butantan, 98,5% foram positivas para a variante Ômicron e 1% para a Delta. E agora veja como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 351.291.616 doses. 78,7% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação. E mais de 148.182.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. A Agência Europeia de Medicamentos informou que as vacinas contra a Covid que utilizam RNA mensageiros como a Pfizer ou a Moderna não representam risco para as mães ou bebês. Segundo o comunicado emitido pelo regulador europeu, as pesquisas com 65 mil mulheres também mostraram a imunização importante para evitar hospitalizações e mortes, particularmente no final das gestações. Quem mora ou trabalha em São Paulo sabe que um dos grandes problemas da cidade é o trânsito. No entanto, neste início de ano, quem circula pelo centro percebe que o movimento de automóveis está bem menor. Basta dar uma volta pelas principais ruas e avenidas de São Paulo para perceber que há algo diferente. As vias estão vazias e o trânsito flui bem. Quem circula por aqui todos os dias já percebeu a diferença. Está mais suave, está um pouco melhor. O senhor que é taxista, está mais fácil, está melhor para andar? Tá sim. O trânsito está melhor nesse começo de ano? Por enquanto está melhor ainda, viu? Parece que diminui um pouco a população. Uma avenida dessa, uma avenida conhecida, é normal estar assim vazio? Não, não é normal. Aqui geralmente, né, o trânsito está sempre com fluxo bem mais intenso. Que também devido a essas paradas, né, do comércio em geral, tentando estar retomando, eu acho que isso daí também tem afetado bastante. O que você está achando do trânsito nesse começo do ano? Está melhor? Tá tranquilo, tá mais tranquilo, por enquanto.
Você que roda todo dia, você percebeu a diferença? Sim, tá mais tranquilo para mim. E nem parece que estamos falando da cidade que possui a maior frota de veículos do país. São mais de 6 milhões de automóveis que congestionam diariamente as ruas da capital paulista. Mas nesse mês de janeiro, a quantidade de carros nas ruas caiu bruscamente. A média mensal de lentidão é a menor dos últimos anos, como mostram os números da CET, a Companhia de Engenharia e Tráfego. Em janeiro de 2019, antes da pandemia, as filas de carros chegavam a 96 quilômetros em dias úteis. Em 2020, o índice caiu para 78 quilômetros. E em 2021, com as restrições no comércio, o número chegou a 54 quilômetros. Esse ano, os dados parciais apontam um trânsito médio menor ainda, 24 quilômetros. E agora nós vamos fazer um teste na prática. Com esse carro de aplicativo, nós vamos circular por algumas ruas conhecidas do centro de São Paulo para checar como está o trânsito. E o nosso motorista vai ser o Carlos, que há 6 anos trabalha no centro, trabalha nas ruas da cidade. Vamos ver? Logo de cara dá para perceber as ruas vazias. A gente vê uma avenida como essa, que é uma avenida conhecida aqui, muito movimentada, liga a região central até a região sul. Não tem carro nenhum aqui na frente. É normal esse cenário? Não, não é normal esse cenário. Ele costuma estar com mais excesso de carro, né? Mais trânsito. E o que isso muda para você que dirige todo dia, que fica na rua, que se estressa no trânsito? Como isso muda na sua vida? Muda o estresse, psicologicamente fortalece, ajuda a gente a não se estressar, a não sentir tanto cansaço. A economia de gasolina também ajuda bastante. E até a movimentada Avenida Paulista, cartão postal da cidade, estava bem mais tranquila. Aqui, Carlos, a gente está vendo aqui, a gente está na Avenida Paulista, a avenida mais conhecida, cartão postal da cidade. E o trânsito está fluindo bem, né? Está fluindo muito bem, lógico, tem alguns carros parados que faz o trânsito normal, mas devido às outras épocas o trânsito está normal. Então, comparado com outros anos, isso aqui está uma maravilha para andar. Está uma maravilha, graças a Deus. De acordo com especialistas, além do período de férias, que normalmente diminui a quantidade de veículos, a presença da variante Ômicron do coronavírus também tem ajudado a reduzir o trânsito na maior cidade do país. Mas tem acontecido um fenômeno. As pessoas, nós temos percebido que o trânsito nas cidades tem diminuído consideravelmente. Então, além dessas questões das férias escolares, nós temos a questão do Ômicron. Essa variante do vírus, Covid-19, e o que obriga muitas pessoas a trabalhar em casa, ou seja, fazer o home office. Então, empresas, tanto indústrias quanto empresas comerciais e de serviços, elas têm permitido com que seus funcionários possam fazer o seu trabalho em casa. Então, consequentemente, você vai ter um trânsito menor, porque as pessoas estão deixando o carro em casa ou deixando de usar um pouco o meio de transporte também. E a nossa viagem chega ao fim. O trajeto total foi de 8 quilômetros, que foram percorridos em aproximadamente 20 minutos. Vamos fazer o balanço da viagem, nós acabamos de chegar. Foram 8 quilômetros, quanto tempo deu, Carlos? Deu a metade do tempo que costuma dar, entendeu? Costuma dar 20, ir e volta, deu 15 minutinhos, 10, já deu para trânsito bem tranquilo, graças a Deus. Ou seja, 50% a menos. Esse tempo faz diferença na sua vida? Faz muita diferença, faz na saúde, no combustível, em tudo quanto é lugar, ela ajuda bastante. Que bom se São Paulo sempre fosse assim, né? Se bom fosse todo dia vazio, fosse sempre assim, mas a gente sabe que a realidade, acho que logo mais volta. Espero que não volte, né, o trânsito.
E veja a seguir o aumento do endividamento das pessoas que moram em Mato Grosso do Sul. E ainda, o preço de vários produtos vendidos na Feira Livre não assustam os consumidores da Bahia. Os moradores de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, não têm muito o que reclamar do preço dos alimentos. Quem vai à feira encontra bons exemplos difíceis de encontrar em outras partes do país. As feiras livres costumam fazer grande sucesso entre os teixeirenses e visitantes. E não poderia ser diferente. Uma variedade de produtos fresquinhos que acabaram de ser colhidos. Frutas, verduras, legumes, hortaliças e diversos outros alimentos provindos principalmente da agricultura familiar. Para muitos, já é tradição frequentar as feiras livres e mercados da cidade. Estou levando quiabo, farinha, peixe, ubu, um monte de coisa. Siriguela, jaca, pinha, uva, manga, maçã, abacaxi e até umbu. Você encontra aqui. 1 litro de umbu sai a R$ 5,00, 3 por 10. É umbu do sertão, rapaz. A jaca a partir de R$ 5,00. O litro de seringuela, R$ 4,00. Dá para encontrar 5 abacaxis sendo vendidos a R$ 5,00. Tem alface, coentro, tomate, cebola, coco, banana, os mais diversos temperos. Este motorista gosta do espaço. E outra, né? A gente está privilegiando, né, as pessoas da zona rural de Teixeira e da região. Né? Então, por isso que eu gosto de vir à feira, né? Eu gosto muito também de comer o pastelzinho e tomar o caldo de cana. É possível levar 7 espigas de milho por R$ 5,00. A melancia, que chegou a R$ 25 e R$ 30, está entre 5 e 15. Tem quem não frequenta muito, mas prefere os alimentos das feiras. É o caso da Marisete. Como que tá os preços aqui para você aqui? Como você tá achando? Tá barato? Tá dando para poder? Ótimo, para mim tá ótimo. Seu Carlos compra produtos para revender. De acordo com ele, tem sido necessário procurar, pois os preços estão mais altos. A gente aumenta lá também, porque cá você já compra aumentado. E aí você tem que vender, reajustar o preço também. Alguns produtos, a exemplo do maxixe, maracujá e hortaliças, estão com menor oferta devido às chuvas. Tem horta mesmo, que a água lavou, a certa ladeira, assim, a horta na ladeira, acabou com a horta. Estragou feijão, milho, abroba, entendeu? Tem estragado lá muita coisa assim, esses negócios, maxixe, quiabo. Foi uma coisa que não aguenta muita chuva, né? Aí, então essas coisas a gente perdeu. Apesar da perda, seu Lorisvaldo aponta que tem muito produto com preço bom e qualidade. Abacaxi eu estou vendendo 1 é 2, 3 é 5. Banana da terra que deu para aproveitar, maracujá, abroba, que eu tenho, graviola, né? Que está tendo. Agora eu estou fazendo um precinho bom para sair logo, porque eu quero ir hoje à tarde para a roça novamente. Só voltar segunda-feira para replantar alguma coisa, aproveitar, porque meio de semana eu estou aqui trabalhando. Este comerciante diz que houve queda nos preços dos laticínios. O requeijão, por exemplo, ele chegou a R$ 48,00, hoje está 40, o queijo estava 35, hoje está 30, né? Você acha queijo ainda de 28 até aí na Feira Livre, né? Os produtores trazem, né? Mas aqui a gente, comerciante, o queijo está 30, a manteiga está 30 o quilo também, né? Ela já vem enlatada. E o requeijão está R$ 40,00. E os outros produtos são derivados da farinha, que é bem tradicional na região, também se mantiveram nessa mesma estabilidade. A farinha de mandioca de melhor qualidade está saindo a R$ 2,50, o amendoim R$ 3,50 e o feijão está entre R$ 5 e R$ 6,00. O governo federal prepara uma PEC na tentativa de frear a alta nos preços dos combustíveis. O texto vai ser enviado ao Congresso na volta do recesso em fevereiro. A preocupação com a alta do preço dos combustíveis faz o governo federal preparar uma proposta na tentativa de frear os aumentos. Por meio da PEC, o governo ganharia o direito de reduzir temporariamente impostos federais, tanto do diesel quanto da gasolina. A decisão foi tomada a partir da avaliação que, neste ano, o preço internacional do petróleo pode ter altas consideráveis, atingindo $100 o barril.
O texto deve definir um limite no valor do preço do barril do petróleo, que, se atingido, dispararia um gatilho para a redução tributária. Mas a legislação determina que a diminuição de impostos precisa ter compensação que substitua a perda de receita. Em 2021, o governo arrecadou cerca de 60 bilhões de reais em impostos federais. A proposta ainda pode incluir a criação de um fundo de estabilização para os combustíveis, custeado por arrecadação de royalties. O texto vai ser enviado ao Congresso na volta do recesso em fevereiro. Encerrando mais uma semana, o dólar fechou em alta de 0,72% em meio a clima negativo nas praças financeiras globais, com investidores voltando a olhar para o Brasil em busca de pechinchas. Com isso, a moeda norte-americana ficou cotada em R$ 5,45 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,15% com 108.941 pontos. E o número de afastamentos no trabalho por causa da Covid quase triplicou em um ano, passando a ser o principal motivo desde o primeiro trimestre de 2021. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Previdência, de janeiro a dezembro de 2021 foram concedidos 98.787 benefícios por incapacidade, 166% a mais do que o registrado entre abril e dezembro de 2020. A pandemia e o desemprego provocaram no ano passado um aumento no número de famílias com dívidas em atraso na capital do Mato Grosso do Sul. Porém, o cartão de crédito também ajudou muita gente a entrar na lista de endividados. No último mês de 2021, o índice de famílias endividadas verificado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos em Campo Grande foi de 63,3%, contra 59,5% em dezembro de 2020. A economista Regiane de Oliveira fala sobre a perspectiva desse ano. A perspectiva para 2022 é muito incerta, né? Até porque a gente entra um novo ano com a situação da pandemia novamente. Nós tínhamos expectativas mais positivas, né? Porém, agora é um momento de cautela. Na opinião da economista, o salário mínimo é insuficiente para as despesas e deveria ser maior. O nosso salário mínimo ele não dá a condição da família manter a necessidade básica. Mas também a gente entende que um salário mínimo maior, ele também prejudicaria a própria União, né, que tem muito aposentado com base no salário mínimo, o próprio empresário, né, que baliza e que norteia algumas atividades com salário mínimo. O cartão de crédito continua sendo um grande vilão do endividamento das famílias. O cartão de crédito sempre tem aparecido aí como o grande vilão e é um ponto de atenção porque o juro, né, do cartão de crédito é alto. E quando o consumidor não paga em dia, é juro sobre juro, e isso acaba dificultando aí depois que o consumidor coloque em dia essa modalidade de crédito, né? De acordo com a pesquisa realizada pela FEComércio, são consideradas dívidas compras com cartões de créditos, cheques pré-datados, boletos de lojas e empréstimos pessoais. É preciso ter muito planejamento para não ficar inadimplente, principalmente nos primeiros meses do ano, momento em que as despesas aumentam. Hoje vim gastar com o material escolar do meu filho, escola, essas coisas. Mas começo de ano, a IPVA, as contas, né, os impostos, vêm todos no começo do ano. Tá difícil, né? Trabalhando, vendendo, faço pão para vender, entendeu? E faço diária, trabalho aqui, trabalho ali. Muita coisa para pagar. Agora com essa pandemia, né? Agora o pessoal ficou tudo parado sem poder vender, aí a dívida aumentou. O governo federal abriu quase R$1 bilhão em crédito extraordinário para ser utilizado pelas cidades afetadas pelas últimas chuvas no país. A liberação foi publicada no Diário Oficial de hoje em 2 medidas provisórias assinadas pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que está no exercício da presidência devido à viagem do presidente Jair Bolsonaro. Os recursos serão liberados pelos Ministérios da Infraestrutura e do Desenvolvimento Regional.
Muitas pessoas que tiveram Covid acabaram tendo sérias sequelas e foram obrigadas a fazer longos tratamentos. Porém, desde o início da vacinação, os médicos vêm observando que a consequência da Covid em quem se vacinou é menos grave. A grande cicatriz é resultado de 2 cirurgias que Isaac precisou fazer para a retirada do baço. Ele contraiu Covid em março do ano passado e ficou 60 dias internado. Desses, 28 dias na UTI. Hoje, em processo de reabilitação, explica que as sequelas da doença foram extremamente agressivas. Perde muita massa muscular, você tem um quadro de infecção muito grave no corpo. O tempo de internação, o tempo de UTI que eu fiquei, praticamente me tirou todas as habilidades do corpo, né? Dona Maria também se exercita após ficar com movimentos das pernas comprometidos por sequelas da doença. Agora eu estou bem melhor, era só mais a respiração, cansaço. Ela e Isaac fazem parte do quadro dos 350 pacientes que atualmente toda semana vão até o centro de referência para reabilitação e cuidados paliativos de pessoas que ficaram com sequelas após contrair Covid. Com pequenos movimentos, repetindo várias vezes, muitos pacientes contraíram Covid, agora passam por esse processo de reabilitação. Os pacientes que pelo menos já receberam uma dose, né? Ainda não, mesmo aqueles que não completaram o ciclo, são casos muito menos graves, se eu posso dizer assim, né? Os pacientes que nós recebemos no início do ano passado eram pacientes que chegavam em quadros gravíssimos, né? Cadeira de rodas, dependente de terceiros, com prejuízo na fala, né? Hoje os quadros também ainda persistem, alguns sintomas, mas são mais brandos. Isaac é a prova viva. Contraiu a doença antes mesmo de ser imunizado e afirma que as sequelas foram bem mais graves do que os que completaram o ciclo vacinal. Eu garanto que assim, as pessoas que pegou Covid depois do processo de vacinação, né, as sequelas são muito menores. A doença ela foi muito menos agressiva do que foi comigo. Né? Então, assim, tem que existir essa conscientização com relação à vacina. Existem os riscos? Existem, mas os riscos de você não tomar a vacina, elas são muito maiores. E veja a seguir, brasileiros fazem cada vez mais consultas médicas por telefone. E ainda, presidente Jair Bolsonaro interrompe viagem ao exterior por causa da morte da mãe. O presidente Jair Bolsonaro cancelou os compromissos que tinha nesta sexta-feira e voltou ao Brasil após receber a notícia da morte da mãe, Dona Olinda Bonturi Bolsonaro. Morreu aos 94 anos Dona Olinda Bolsonaro, mãe do presidente da República, Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo próprio presidente através das redes sociais, que lamentou a morte da mãe com a publicação de um vídeo. Autoridades e amigos do presidente também se manifestaram emitindo pesar e orações a toda a família. O filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro, disse: "Vó, olhe por todos nós, junto de Deus. Obrigado por tudo." A primeira-dama, Michele Bolsonaro, publicou um versículo do livro do Apocalipse: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." O presidente Jair Bolsonaro teria agendas oficiais na Guiana nesta sexta-feira, mas retornou ao Brasil ao receber a notícia da morte de Dona Olinda. A causa da morte não foi divulgada. Que linda, viu? É o seu filho. Minha mãe, Dona Olinda. Mamma sono tanto felice perché ritorno da te. Parola che dice. O ex-prefeito e atualmente vereador do Rio de Janeiro, César Maia, está internado no Hospital Copstar em Copacabana após ser diagnosticado com Covid-19. De acordo com informações dos médicos, o político de 76 anos está em observação por precaução. A previsão é que Maia permaneça no hospital por 5 dias. Ele é pai do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
Os teleatendimentos de saúde cresceram recentemente após as festas de final de ano. Segundo a Saúde Digital Brasil, uma entidade que representa os serviços de telesaúde no país, esse tipo de atendimento tem dobrado a cada 36 horas. A Maria Lúcia, que mora em Belo Horizonte, descobriu logo após as festas de fim de ano que estava com Covid e buscou um médico pelo atendimento virtual do plano de saúde. Eu cheguei do Réveillon sentindo alguns sintomas leves. Eu estava um pouquinho de dor de cabeça, um pouco de dor de garganta. Então eu resolvi fazer o exame na farmácia. Esse exame veio positivo e eu na mesma hora entrei em isolamento. E fui ver o que eu poderia fazer para resolver ter uma orientação médica. Então, o meu plano de saúde disponibiliza uma clínica com 0800 com um atendimento virtual. Eu procurei a clínica, eles marcaram para mim a consulta, me mandaram um link e o médico e o médico entramos em contato no horário combinado. Ele foi super atencioso, me perguntou várias coisas, perguntou se eu tinha um oxímetro para medir a minha oxigenação, né, o meu saturamento. Ele perguntou se eu estava com febre, o que eu estava sentindo e me deu as orientações. E passados 2 dias depois, ele me ligou. Então, dia sim, dia não, eles ligavam para saber como é que eu estava passando. Foi uma consulta muito tranquila, eles foram super atenciosos e eu acho que vale muito a pena, porque os hospitais estão muito cheios, é impossível você ser atendida num hospital. E esse tipo de atendimento tem crescido muito, em especial nos últimos dias. Segundo a Saúde Digital Brasil, entidade que representa as empresas de telesaúde no país, os atendimentos de telemedicina para casos suspeitos de Covid-19 e influenza dobram a cada 36 horas desde o mês passado. Desde o começo do mês de dezembro, a gente notou um aumento não tão grande dessa quantidade de atendimentos, especialmente ligados a síndromes gripais, Covid e influenza. A partir da segunda para a terceira semana de dezembro, na semana que antecedeu ao Natal, a gente viu um aumento de mais ou menos 50% desses atendimentos. E o que aconteceu depois do Natal e até o dia de ontem foi um aumento muito mais importante do que todos os outros tipos de aumento que a gente tinha visto desde o início da pandemia. A velocidade com que a quantidade de atendimentos dobra é muito grande, ou seja, a cada 1 dia e meio a gente está vendo dobrar essa quantidade de atendimentos a partir do dia 23 de dezembro. O representante da entidade diz que os pacientes que buscam esse tipo de atendimento têm perfis totalmente diferentes. Tem de tudo, né? Tem o paciente que ficou em casa mais reservado e teve um ou outro contato esporádico e acabou pegando uma das 2 síndromes gripais. Teve o paciente que está cansado do isolamento e foi para comemoração em grandes grupos, e esse, sem dúvida, é o maior risco que a gente vê de contaminação. Mas uma característica que a gente tem observado também é a maior transmissibilidade neste momento da Covid. Então, você precisa de menos tempo de exposição sem o uso adequado da máscara para se contaminar. Então, a nossa recomendação é que a gente mantenha os protocolos sanitários, o uso da máscara, o distanciamento social e a higienização com álcool, que são grandes barreiras de proteção para evitar a contaminação das 2 síndromes gripais, e reforçar a importância de todo mundo tomar as suas doses da vacina. A vacina é um grande protetor que a gente tem. Outro dia me fizeram um comentário que eu achei muito pertinente. Imagina um jogo de futebol e você tem como goleiro o melhor goleiro do mundo no seu time. Eventualmente você vai levar gols, mesmo com o melhor goleiro do mundo. Agora a pergunta que fica é melhor você jogar com um bom goleiro e ainda assim tomar um gol ou outro, ou jogar um jogo sem goleiro que bastou chutar que vai entrar?
Essa foi a comparação que fizeram com a questão da vacina, que eu achei muito legal, para incentivar que as pessoas se vacinem, tomem as doses iniciais, tomem as doses de reforço, tomem o booster, porque isso é o maior protetor que a gente pode ter neste momento. A modalidade de teleatendimento de saúde ajuda a desafogar os hospitais e funciona normalmente para a emissão de documentos e atestados médicos, além de pedidos de exames. Mas a regulamentação desse tipo de consulta ainda é motivo de discussão. No fim do ano passado, a Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta a realização de consultas com médicos, terapeutas, psicólogos e nutricionistas. A proposta proíbe que as operadoras interfiram nos valores das consultas, não podendo distinguir valores de atendimentos presenciais ou remotos. O projeto ainda prorroga a validade da telemedicina para além de casos de calamidade pública ou quarentena. Atualmente, a resolução do Ministério da Saúde regulamenta a telemedicina apenas enquanto durar a pandemia da Covid-19. O texto segue em discussão na Câmara dos Deputados. A advogada especialista em biodireito e saúde, Thaís Maia, explica que vários outros detalhes nesse tipo de atendimento precisam ser discutidos e regulamentados para a segurança do profissional e do paciente. A gente tem vários conflitos que estão acontecendo durante o exercício da telemedicina. A telemedicina, ela é boa? Ela é uma solução? Ela tem se apresentado como uma solução? Sim. Só que ela também traz outros conflitos, né? Então, conflitos relacionados à privacidade, segurança de dados, né? A forma como essa consulta ela vai acontecer, quem está acompanhando essa consulta, são conflitos que acontecem ali no relacionamento entre o médico e o paciente ou seu acompanhante, né? Então, temos aí vários pontos sensíveis, inclusive até mesmo uma dificuldade que alguns profissionais já me relataram, né? Eu sei que acontece pelo fato de não estar ali fisicamente com o paciente, né? Então, é importante a gente perceber que existem muitas fragilidades da telemedicina e que sim, o fato de não ter uma regulamentação acaba expondo essas fragilidades, esses possíveis conflitos que venham a acontecer. No mundo já foram aplicados mais de 9 bilhões e 820 milhões de doses de vacinas contra a Covid, de acordo com a Universidade de Oxford. A China, na liderança, tem 2 bilhões e 960 milhões de aplicações. Em segundo, a Índia, com 1 bilhão e 600 milhões. Em terceiro, os Estados Unidos. Em quarto, o Brasil. E em quinto está a Indonésia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 358 mortes por Covid-19 e 166.539 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira agora os números da pandemia em escala mundial. Já são mais de 346 milhões e 144 mil casos e mais de 5 milhões e 582 mil óbitos. Os Estados Unidos ultrapassaram os 70 milhões e 35 mil diagnósticos e têm um total de 864.142 vítimas fatais. Já a Índia passou da marca de 38 milhões e 566 mil contaminações. O Brasil tem mais de 23 milhões e 751 mil casos, com mais de 21 milhões e 844 mil pessoas recuperadas. Ao todo, são 622.563 mortes. O Reino Unido ultrapassou os 15 milhões e 814 mil pessoas que foram contaminadas. E a França se aproxima dos 16 milhões e 117 mil casos positivos da doença. A seguir, você vai ver que o resultado da reunião entre a Rússia e os Estados Unidos sobre a tensão na Ucrânia. E ainda em Santa Catarina, que volta a registrar recorde de calor, tem previsão dos termômetros a continuarem altos. E a onda de calor em Santa Catarina trouxe um recorde para Florianópolis. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a capital catarinense já registrou quase 35 graus,
com sensação térmica de mais de 40. E a previsão para os próximos dias, assim como para todo o sul do país, é de mais calor. Os catarinenses também estão sofrendo com a intensa massa de ar quente que está assolando o sul do Brasil e os países vizinhos. As temperaturas estão subindo cada dia mais e é só na base da sombrinha ou muita água para amenizar os efeitos do calorão. Segundo o meteorologista Peter Scheuer, as regiões do oeste são as que mais estão sofrendo com as altas das temperaturas. O sul do estado também sente os efeitos. Essa onda de calor ela consegue afetar principalmente o Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e litoral sul, vocês, mas com uma certa dificuldade, mas longe, porque assim, a gente está mais próximo da fogueira, oeste do estado, e nós próximos da fogueira, como a gente está numa altitude de 800, 700 metros, vocês estão quase ao nível médio do mar, vocês longe, né, vocês estão bem mais longe, esse ar quente intenso, e vocês já conseguem chegar aos 40. Se essa massa de ar quente estivesse mais próxima de vocês, o calor ia ser extremo. E o calor intenso que está no estado de Santa Catarina deve continuar pelo menos até a próxima semana. No setor agrícola, o governador Carlos Moisés anunciou na última semana o plano para ajudar a combater os efeitos da estiagem no estado, o SC Mais Solo e Água, que será dado um investimento de 350 milhões de reais até o final do ano em medidas de resiliência hídrica. E o ex-jogador Pelé deixou o Hospital Albert Einstein em São Paulo. Ele ficou internado ontem e anteontem para a sequência do tratamento de um tumor cancerígeno. Pelé passou por uma nova sessão de quimioterapia e, segundo o boletim divulgado agora à noite, ele está estável. Pelo menos 17 pessoas morreram e 59 ficaram feridas em um acidente entre um caminhão carregado de explosivos e 2 veículos em Gana, que fica na África Ocidental. A detonação foi tão forte que formou uma cratera e danificou cerca de 500 casas. Um acidente envolvendo uma moto, outro veículo e um caminhão com explosivos causou uma tragédia em Gana. A forte detonação em uma área de mineração no oeste do país deixou dezenas de mortos e feridos. A explosão ocorreu em Apiate, a cerca de 300 quilômetros de Accra, capital do país. Uma cratera se formou, escombros foram espalhados por centenas de metros e cerca de 500 casas foram afetadas. As primeiras informações revelam um acidente entre um veículo que transportava material explosivo para uma empresa de mineração, uma moto e um terceiro veículo. O choque aconteceu perto de um transformador elétrico e originou a explosão. Em uma mensagem no Twitter, o presidente de Gana, Nana Akufo-Addo, lamentou o que chamou de um evento verdadeiramente triste, vergonhoso e trágico e enviou condolências às famílias das vítimas. Acidentes fatais ligados ao setor de mineração são frequentes em Gana, mas geralmente estão ligados ao colapso de minas artesanais, muitas vezes ilegais. O país é o segundo maior produtor de ouro do continente, depois da África do Sul. A indústria de mineração local envolve grandes empresas globais, mas também atividades artesanais, muitas delas ilegais. O governo federal suspendeu hoje a restrição para a entrada no Brasil de passageiros vindos de 6 países africanos, como a África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A restrição foi imposta no fim do ano passado diante do surto da variante Ômicron do coronavírus nesses países. O texto atende às exigências do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, que determinou a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação pelos viajantes que chegam ao país. A Rússia divulgou imagens que mostram exercícios militares no oeste, perto da fronteira com a Ucrânia. Enquanto isso, a Alemanha e o Reino Unido advertem, através da OTAN, a Rússia contra um possível ataque à Ucrânia. Imagens publicadas pelo Ministério da Defesa russo mostram exercícios militares no oeste, na região de Voronezh, perto da fronteira com a Ucrânia. Outras imagens mostram simulações das unidades de engenharia da Frota do Norte em campos de treinamento. Estônia, Letônia e Lituânia anunciaram nesta sexta-feira que enviarão mísseis antitanque e antiaéreos para ajudar a Ucrânia a se defender contra uma possível agressão russa.
A Rússia e os Estados Unidos voltarão a se reunir na próxima semana, depois de manter conversas nesta sexta-feira sobre a crise em torno da Ucrânia. A reunião de hoje em Genebra entre os chefes da diplomacia russa Sergei Lavrov e americana Antony Blinken é a mais recente de uma série de iniciativas diplomáticas que começaram com 2 conversas telefônicas entre Vladimir Putin e Joe Biden em dezembro. Embora o tom tenha sido franco e substancial, de acordo com Blinken, pouco serviu para acalmar as tensões após semanas de escalada verbal. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, rejeitou nesta sexta-feira a exigência da Rússia de retirar suas tropas da Bulgária e da Romênia. E veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Você foi o que, irmã? Eu tava com muita dor nesse pé direito, calcanhar, que eu não conseguia nem apoiar, queimando. Quanto tempo tava isso? Começou já faz uns 2 dias. Hoje eu trabalhei a pulso, na ponta do pé, assim. E agora? Agora eu senti um queimou, uma alegria na hora da volta da vitória e passou. Oh, Jesus visitou ela, glória a Deus. É isso que eu tô falando, pessoal. E você, irmã? Eu tava com muita azia, muita queimação, muito forte. Passou, graças a Deus. Amém. Quem mais? O que foi aí? Conta pra mim. Eu tava com muita dor no braço e eu não tava conseguindo carregar nada, porque eu tomei a vacina do coronavírus. Agora eu não tô sentindo nenhuma dor. Qual vacina você tomou? O coronavírus. Oi? O nome? Né? Foi a Pfizer? Aham. Agora eu tô sentindo mais nada. Glória a Deus. Tem que falar a verdade, né, pessoal? Tem mais alguém aí em nome de Jesus? Tem. Lá atrás foi o quê? No começo do ano passado, eu fiquei cego de 2 olhos. E durante 7 meses, Deus indicou um local para mim, eu fui e fiquei curado de olho. E hoje eu estou dando glória a Deus. E também tem um irmão também que pegou Covid-19 lá no Paraná. Eu mandei 4 pessoas daqui da igreja orar por ele. Hoje está curado também, pela glória de Deus. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E a edição de sexta-feira desta sexta termina agora. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Até segunda, viu? Fiquem na paz. Boa noite. Tchau.